O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, e o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecessem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, belíssimas palavras. Na abertura do Evangelho, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino de Deus. Verdade, meus caros irmãos e irmãs, somos nós, esse pequeno rebanho, esse pequenino rebanho a que se refere Jesus. E foi do agrado que nós recebamos esse reino que o próprio Deus vem nos trazer. Pequenino rebanho, na verdade, nós somos todas as vezes em que nós nos empenhamos em fazer acontecer nas nossas vidas os valores do Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus. Nos tornamos esse pequenino rebanho todas as vezes que nos empenhamos para vivermos retamente, todo o empenho que fazemos para acertar, toda a força, o resistir ao pecado, às tentações, todo o empenho de que os valores, enfim, do Evangelho possa prevalecer.
E aí nos tornamos um pequeno rebanho conduzidos por Deus, no próprio Jesus, o bom pastor. E aí Jesus, nesse contexto, nos fala, não devemos ter medo, devemos acreditar. É verdade que, às vezes, podem acontecer situações cujo desfecho não seria aquilo que nós queríamos, ou que estamos buscando, ou que desejaríamos que acontecesse. Talvez entendíamos que deveria ser diferente, e às vezes a coisa dá errada, mas nem assim devemos desistir, nem assim devemos desanimar, nem diante dos obstáculos, às vezes que parecem ser intransponíveis, nós devemos deixar de acreditar, ter fé. A primeira leitura, a segunda leitura, a carta aos Hebreus, no início aqui, ela dá uma belíssima definição de fé. O que é fé? Ela diz assim para nós, é um modo de já possuir o que ainda se espera, ou seja, de acreditar que é possível, de entender que já está acontecendo, mesmo quando ainda nós estamos esperando. A convicção acerca de realidades que não se veem, mesmo não vendo, na verdade, continuar acreditando. Ter esta fé inabalável, meus caros irmãos e irmãs, que o reino de Deus, ou a vontade de Deus é que o reino de Deus aconteça para nós em nossas vidas, como nos fala Jesus, e não devemos temer. A primeira leitura, o livro da sabedoria, coloca ali uma maneira de interpretar a vida muito interessante. Esse livro é do Antigo Testamento, escrito em grego, diferente dos outros, da maioria dos livros do Antigo Testamento. Um contexto fora de Israel, uma comunidade de judeus fora de Israel, mais forte, que já não sabia falar aramaico. E é um livro que tem um monte de conselhos, de aconselhamento. E é interessante o trecho de hoje, porque ele olha para a história do povo de Israel. Estavam se passando por dificuldades, existiam desafios. E esse olhar na história de Israel, ensinando-nos, na verdade, dessa maneira, a interpretar o momento presente a partir do reconhecimento da participação de Deus na vida do povo de Israel. A participação de Deus no momento mais marcante, a libertação do Egito, essa noite da libertação que começa falando a leitura, falando justamente que Deus esteve presente. O que esse livro nos ensina é justamente isso, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, olhar até para as coisas que podem não estar dando certo. Às vezes o que não dá certo hoje é consequência de uma decisão errada tomada ontem, ou antes, e aí como consequência as coisas saem do jeito diferente daquilo que sonhávamos. Mas ainda assim existe a participação de Deus. Existe uma grande oportunidade de reconhecermos o que podemos aprender, até naquilo que não dá certo, e continuarmos acreditando que esse reino que Jesus anuncia no Evangelho, que Deus quer nos dar, esse reino está ao alcance de nossas vidas, está próximo de nós. Como no livro da sabedoria, entender os acontecimentos, às vezes como uma oportunidade preciosa para um grande crescimento espiritual. Às vezes no desafio, alguma coisa que nos chama à superação, mas buscada e vivenciada em Deus. Retornando ali na segunda leitura, na sequência ele fala de Sara, de Abraão, os patriarcas da história de Israel. Interessante que Deus havia prometido para Abraão uma grande descendência, uma terra enorme, onde corresse leite e mel. A descendência ele teve só um filho, Isaac, e a descendência numerosa viria nas gerações seguintes. Todos nós somos descendentes espirituais de Abraão, nós lembramos sempre, essa promessa se concretizou, mas Abraão, o próprio Abraão, não pôde desfrutá-la, não pôde percebê-la, não pôde usufruir, mas acreditou e continuou. Sara, quando morreu, que também acreditou, Abraão não tinha onde enterrá-la, teve que emprestar para poder enterrar a mulher.
E mesmo assim, ele acreditou. A promessa, como a própria leitura diz, ela continua na vida dos filhos. Isaac, Jacó, se formou uma grande nação, uma nação de esperança e de uma dimensão desse acreditar em Deus. Poder trazer esta fé presente em nossas vidas, continuar esperando e acreditando. Voltando no Evangelho, Jesus vai responder no primeiro momento o questionamento da semana passada. Semana passada, na verdade, só para a gente relembrar, o Evangelho iniciava falando de uma pessoa que havia pedido para Jesus ser o intermediário na divisão da herança que o irmão não queria fazer. Aí Jesus pega, digamos, ali no centro da questão e fala assim, olha, mas o problema disso aí é a ganância. A pessoa, às vezes, se perde porque ela é gananciosa. E ele conta uma parábola de uma pessoa muito rica, cuja preocupação era o que fazer com a riqueza. Tem uma sequência de grandes colheitas, tinha uma grande colheita, mas não tinha nem aonde guardar. E aí Jesus questiona, mas na parábola, qual o fim disso? Essa noite vai ser lhe tirado a vida, conclui a leitura. O que você vai levar de tudo isso? A conclusão, justamente. Para falar da necessidade de um tesouro que deveríamos juntar e construir não aqui na terra, mas um tesouro que construiríamos no céu. Aí a leitura retoma essa temática falando justamente que a gente deve ter a preocupação não em juntar, mas em dividir, em repartir, em partilhar. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. E ele conclui, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí o Evangelho continua com uma segunda parte, em que Jesus fala que nós devemos estar prontos, preparados, de prontidão. Ele usa a expressão que os vossos rins estejam cingidos. É uma linguagem que Jesus usa sempre no Evangelho. O que significa isso? Bom, eles vestiam roupas largas. Olha a casula do padre, a túnica do padre, mais ou menos uma coisa assim. Como você pode fazer uma atividade dentro de casa, por exemplo? Não daria. Aí então ele fala assim, tem que cingir os rins. Significa pegar um cinto, seria um símbolo, e amarrar. Ou seja, o rim está aqui. Amarra a roupa. Seria literalmente dizer assim, arregaça as mangas, como nós usamos numa linguagem mais próxima de nós. Ou seja, coloque, esteja pronto, esteja com uma roupa confortável que você possa agir. Ou seja, essa prontidão que fala Jesus no Evangelho significa o seguinte, que às vezes num único dia de nossas vidas, tem muita gente se abanando, acho que é melhor ligar o ventilador. Às vezes num único dia de nossas vidas, Deus se manifesta, Deus passa pela nossa vida através dos outros, através de uma outra pessoa, através de uma situação concreta que você poderia ter uma atitude. E se a gente não tem esse espírito de prontidão, a gente não percebe, passa batido. E a gente nem se dá conta, porque na verdade o nosso coração está fechado. Essa prontidão que fala Jesus é justamente nesse sentido, um coração aberto, pronto para perceber. Às vezes são muitas as nossas preocupações, às vezes são muitos os nossos afazeres, as nossas responsabilidades. E o grande temor é justamente esse, que por causa disso, às vezes ficamos dentro de nós mesmos, fechados em nós, e não percebemos, na verdade, Deus se manifestando nas nossas vidas. Perdemos oportunidades de nos abrirmos, de juntar o tesouro no céu, como fala a leitura, de colocarmos, na verdade, ali o caminho para que esse reino de Deus aconteça. Aí tem uma terceira parte no Evangelho, em que Pedro faz um questionamento. Senhor, o senhor está falando isso para nós ou para os outros? Você não está falando para nós, né? Você não está falando para nós, é para os outros. Não, Pedro. Quem que é o administrador fiel que o Senhor colocou à frente para dar comida a todos na hora que precisa? Ou seja, às vezes você tem responsabilidades e essas responsabilidades se dobram
aos olhos de Deus? Um pai de família, a mãe da família, responsabilidade com relação ao cuidado dos filhos, um profissional que tem pessoas subordinadas a ele tem justamente essa função de estar atentos para não perder o momento da graça de Deus. Os professores, que tem um monte de aluno, se o aluno não aprende, a culpa também é sua. Você precisava rever a maneira como você está ensinando, a dedicação que você tem. O padre da frente da comunidade tem que estar atento. Essa palavra do Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aí, para completar, Jesus faz um exemplo, falando de chicote, aí, de ser chicoteado. É uma coisa estranha para nós, né? Mas era comum, uma linguagem própria da época. Eu estava lembrando nas outras missas, que na nossa história, a história do Brasil, 100 e poucos anos atrás, teve uma revolta no Rio de Janeiro, dos marinheiros, chamada da chibata. O que era aquilo? Os marinheiros se rebelaram porque eles levaram chicotada há 100 anos atrás. Eles eram punidos com chicotada. Do jeitinho que fala Jesus. Olha, não está tão longe assim, 100 anos em 2000 anos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Hoje seria impensável, né? E aí a pessoa já teria até a legislação aí. Mas ele está querendo dizer que, na verdade, cada um vai receber de acordo com aquilo que merece. Justamente isso. A prontidão, a responsabilidade diante daquilo que muitas vezes a vida se apresenta. O coração aberto para perceber Deus agindo e falando em nós. A fé de não desistir e acreditar sempre que foi do agrado de Deus recebermos o reino. E se temos essa reta intenção de buscarmos de coração aberto, aí, como começa o Evangelho, nós não precisamos ter medo. Muito pelo contrário, Deus está com cada um de nós. Que a verdade do reino de Deus, essa fé que nos fala a leitura, possa se fazer presente em nossas vidas e essa seja a grande motivação de toda a nossa existência. Nós continuamos a missa, não foi?